Bem-vindo à nossa live de aquecimento para o nosso curso de imersão Apometria Terapêutica, que vai acontecer no dia 8 e dia 9 de novembro. Vão ser 2 dias lindos, maravilhosos, que a gente vai estudar muito, aprender muito essa técnica maravilhosa. Vamos entrar dentro dessa ferramenta maravilhosa que liberta, que transforma e que traz muita consciência. Então hoje eu vou falar qual é a diferença de obsessão e desobsessão, certo? Então hoje a gente vai falar qual é a diferença entre essas duas energias, porque muitas pessoas associam a obsessão da desobsessão. E se você parar para pensar, no meu ponto de vista, é praticamente a mesma coisa. Tem alguns detalhes que mudam, né, entre obsessão e desobsessão. Então hoje eu vou falar sobre isso um pouco, a gente vai estudar um pouquinho. Então agora a gente está começando uma semana de aquecimento para o nosso curso, para nossa imersão em apometria. Então vai ser muito maravilhoso, a gente vai estudar muitas coisas incríveis, vamos aprender bastante sobre apometria, já ir aquecendo o curso, né, trazendo já a energia da nossa imersão que vai acontecer semana que vem. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então eu botei alguns tópicos aqui para mim falar. Então, o que são os obsessores? O que é um obsessor? Né? Muitas pessoas ainda não têm o conhecimento dessa energia. Não sabem nem o que é obsessor, né? Não tem uma ideia. Então eu vou explicar o que é um obsessor. O obsessor, ele é um espírito, né, porque não está em corpo, ele somente está em espírito, né, de uma pessoa sempre desencarnada, né, essa pessoa, se está ali no umbral, se está nessas partes densas, é porque em algum momento da eternidade, né, da erraticidade, ela teve encarnada. Então, é um irmão que teve muito perdido, que se perdeu muito, né, digamos que, vamos falar de mim, né, eu aqui na encarnação agora, estou aqui encarnada, fiz muita maldade, matei, roubei, violentei, fiz todo que é tipo de atrocidade, e não necessariamente só nesse nível, porque isso é em todos os níveis. Você pode ser desde um serial killer, uma pessoa que estrupa, que mata, até uma pessoa que tem ódio, tem raiva, que maltrata você. Essas duas energias vão para um umbral de qualquer forma, só que em níveis, em dimensões diferentes, né? Em lugares diferentes. É como se fosse uma cadeia, e lá fica os mais perigosos e aqui fica os menos perigosos. É assim que funciona. Então você viveu em algum momento aqui no plano Terra e foi muito do mal, e aí desencarnou e foi para purgar, né? Foi lá para o purgatório, para o umbral, porque você vai para o lugar que está a sua consciência, o seu sentimento. Por que a pessoa vai para o umbral? Muitas pessoas pensam, ele foi para o umbral porque ele está sendo castigado, né? Ele vai pagar pelo que ele fez. Não é exatamente assim, né? Quando um espírito ele vai para o lugar que está o sentimento e o pensamento dele, porque são tudo energias, são tudo dimensões, não é um espaço físico. Então ele vai para o lugar que é compatível com o coração e com o pensamento dele, que é o mesmo que acontece aqui no plano Terra. Se você parar para pensar, quando você está encarnado com essa roupinha aqui, você também fica num lugar que está o teu nível de consciência e sentimento. Vamos lá. Imagina que você, né, uma pessoa que tem muitos sentimentos negativos mesmo, e pensamentos negativos, né, porque essas duas energias que prevalecem, o mental inferior e o emocional. Então você tem sentimentos e pensamentos muito negativos, e aí você aqui no plano Terra, você fica num lugar, né, que tá a tua energia, você vai se conectar com pessoas que estão nessa mesma vibração, nessa mesma consciência que você. E às vezes você fica até em lugares densos, né, dependendo do teu nível financeiro aqui no plano Terra, porque você pode estar num nível baixo e ter dinheiro, né, porque, né, vamos lá, né, pessoas que fazem maldade, que fazem muitas coisas erradas, tem pessoas que têm muito dinheiro, né, em todos os níveis. Então ele pode até viver num lugar que tem dinheiro, mas ele tá numa frequência, numa vibração, né, se conecta com as mesmas pessoas que ele. Então esse espírito, quando desencarna,
ele vai para o lugar que está a vibração dele. Então, se ele é uma pessoa que teve ódio, raiva, mágoa, rancor, né, teve alguns tipos de vício, ele vai para um lugar. Se ele for uma pessoa que matou, que violentou, que estrupou, ele vai para outro lugar. Então, é assim que acontece, ele vai para um lugar de acordo com os pensamentos e os sentimentos dele. Por isso que eu digo que o umbral, ele tem, né, dimensões, tem lugares, frequências, né, você vai ficar em lugares separados conforme está a tua mente e o teu sentimento. E é um lugar bem triste, porque é um plano muito mental, né? Você vai num lugar que está sua mente, a tua mente é que vai criar a tua realidade. Então, se você tem ódio, se você tem raiva, você vai para o lugar que está teu mental e teu emocional. Então, o obsessor, ele vai para esses lugares e lá ele continua nesse looping negativado. Ele continua agindo de forma negativada, porque ele está perdido, ele não consegue entender, muitas vezes, que ele desencarnou, que ele morreu, porque ele fica muito apegado às coisas aqui da matéria, né, querendo algum tipo de alimento, querendo vícios, enfim, né, vícios de todos os tipos, né, tanto carnal quanto bebida, cigarro, comida, então, de todos os níveis. Então, ele fica num umbral procurando... limpando, né, e procurando aquilo que ele tá pegado aqui, através do sentimento, né, e do mental, tá pegado aqui no plano terra, então ele fica perdido. Então imagina que você chegou num lugar perdido, né, totalmente perdido, porque você não conhece o umbral, você acha que tá encarnado, mas você está no umbral, e lá não tem corpo, lá tudo é mais difícil, e aí chega lá e você vai ter que aprender a lutar, né, ou você vira uma presa, se você é uma pessoa que não tem força, não tem sustentação aqui no plano terra, lá vai ter menos ainda. Então lá você vai ser uma presa muito fácil. Uma presa dos espíritos que vão te escravizar, que vão fazer com que você faça maldade para eles, né, que vão te botar a serviço deles. E é isso que acontece, daí eles botam os espíritos a serviço e ficam sugando as energias dos espíritos. E aí eles colocam cordas, correntes, cordões, chips, aparelhos, implantes, amarra, mordaço. É uma judiaria. Por que eu sei de tudo isso? Porque eu trabalho com os espíritos obsessores. Eu faço todos os dias da semana a apometria mediúnica, então eu converso com os obsessores. E eu sei como que eles chegam, né? Além de estudar bastante sobre o caso, eu ainda atendo, então eu sei como eles chegam. É muita dor, eles não têm consciência de onde eles estão. Eles estão totalmente sem consciência, sendo massacrado, machucado, vivendo num looping por muito tempo. Só que quando você resgata eles, eles acham que recém aconteceu a situação e que ele foi resgatado a tempo. É assim que acontece. Eu fico muito triste quando ele diz assim, deu tempo, você chegou, né? Daí você já vê que ele tá totalmente perdido. E aí ele é machucado, né? E assim, quando chega esses espíritos que são escravizados, mas também já aconteceu muitas vezes chegar espíritos, os trevosos, os bem terríveis, e aí eles são muito desafiadores, porque eles também chegam querendo me enfrentar, querendo me agredir, né, porque eles estão muito bravos, porque eles estão sendo invadidos, né, imagina, só que para chegar um espírito assim, normalmente ele vem porque a equipe espiritual traz ele por algum motivo muito importante, que não é porque ele deseja, ele não tá lá pedindo socorro, porque muitos estão lá pedindo socorro, me salva, aí vai lá e vão lá e buscam ele, mas esses que não estão pedindo socorro, que querem continuar no umbral, quando eles são resgatados, eles ficam furiosos. Então o obsessor é um espírito que tá no umbral, né, causando todo tipo de dano à nossa vida. E qualquer espírito, então digamos que você tem um parente que tá lá no umbral e ele tá no teu campo, ele tá te obsediando, ele não tá fazendo mal. Ai, mas era minha mãe, meu irmão, tá fazendo mal. Toda e qualquer energia que vem de zonas umbralinas, porque está perdido na consciência, ainda no sentimento, ele causa muito mal a você. Então ele fica ali encostado no teu campo, fica encostado em você, sugando a sua energia, querendo essas coisas, tentando te chamar a atenção de várias formas. Eles tentam, porque a ideia de muitos, ainda que estão meio perdidão assim, é chamar a atenção, fazer com que tu converse com eles.
porque eles não conseguem. Agora tem outros que já sabem que tu não conversa, que já estão mais ligados, já estão mais espertos no umbral, e eles nem tentam chamar tua atenção, bem pelo contrário, eles querem que você não perceba que eles estão no teu campo, porque a intenção é outra, é causar mal. Então, olha como dá para diferenciar o tipo de espírito, né? Um tá ali perdido, só quer bater papo, conversar e quer chamar tua atenção, mas tá causando mal. E outro, ele realmente quer causar mal a você. Então, ele faz de tudo para que você não perceba que ele está ali no teu campo, tá? Ele age no teu mental para que você pense que é você, né? Então, você vai vendo que loucura que é. Então, nós temos, né, esses dois tipos de espíritos que ficam no teu campo. Então, e eles atrapalham muito a nossa vida, atrapalham em todos os níveis. Então, o obsessor, ele é um irmão que está desencarnado. O que vai te dizer a gravidade da energia dele no teu campo é o tipo de obsessor que ele é. E qual é a intenção dele no teu campo. Então, você vai saber. Então, eu já sei, né, quando chega um espírito, se ele tá ali porque ele quer sua companhia, ou se ele tá ali só porque, ou se ele tá ali porque ele quer se vingar de você. Então, o obsessor, né, é esse irmão que fica no umbral. E os tipos de obsessor é esses dois tipos que eu falei pra você. Então, você que tá na imersão, apômetra terapeuta, e você não é meu aluno ainda, já vai prestando atenção, porque eu já estou dando aula. Temos dois tipos de obsessor que estão em zonas umbralinas, né? Porque o obsessor fica no umbral. Então tem aquele, vou repetir para você gravar, para você entender, aquele que tá lá no umbral, que ele só tá querendo te chamar atenção, que ele só quer ficar perto de você, porque você bebe, ele bebe, porque você fuma, ele fuma, porque você tem ódio, ele tem ódio, porque ele tem dor, você tem dor. Ele só quer ficar perto de você e sentir essa energia. Porque ele tá em dor e sofrimento. Ele não tem intenção nenhuma de causar mal pra você. Sabe? Sabe aquela pessoa que tá na rua, morador de rua, que tá morrendo de fome, e daí vem aqui na frente da tua casa e bate, e quer comida, e tá com fome? É isso aí. Esse aí é o obsessor simples. Eu chamo ele de obsessor simples. Não é eu chamo, né? Nosso mestre Lacerda fala que ele é um tipo de obsessão simples, que ele não tem intenção nenhuma de fazer mal para você. Ele só tá desesperado, ele quer companhia, ele quer conversar, ele quer te chamar atenção. Esse chama até a tua atenção. Se duvidar, ele até quer que você converse com ele, porque ele tá sozinho, carente. E eles ficam te fazendo companhia. É muito comum você ir na casa das pessoas e ver um obsessor sentado no sofá, sentado na mesa, no quarto, num cantinho. Ele quer ficar ali, entendeu? Ele quer a tua companhia. Então, eles gostam muito desses lugares, que é onde você fica. Então, ele não tem intenção, mas ele causa muito mal a você. Sabe por quê, gente? Porque esse tipo de obsessor, ele vem pro teu campo por ressonância magnética, ressonância vibratória. O que é isso? É quando ele tem a mesma energia que você, ele ressoa, ressonância magnética de magma, ressonância de magnetismo, ressonância, vocês estão no mesmo nível, na mesma frequência vibracional, tá? Ele só entra no seu campo porque o seu campo tá aberto, ele só atrapalha você porque você, em alguma situação, abriu para ele. Então, ele tá ali para sugar a sua energia. Eu digo assim, mas ele quer a sua companhia. Ele tá triste, sofrendo. É um mendigo perdido, esfarrapado, machucado, humilhado, né? Escravos muitos, né? Humilhado, massacrado, judiado, torturado. Ele tá triste, ele tá carente. E aí, se ele tá triste, tá carente, você tá triste, tá carente, vocês estão no mesmo nível. E aí ele quer ficar com você, ele quer sua companhia, porque ficou bom, tá igual, sabe? Tá aconchegante. Só que, olha só, aí tem esse assim, aí você bebe, daí também vem aquele que quer beber. Aí você fuma, vem aquele que quer fumar. E aí vai adiante, entendeu? Por isso que muitos dos irmãos... Tem muitos obsessores. Os meus alunos dizem, meu Deus, 50, 40, 30 obsessores no campo do paciente.
É por isso. É por isso que tem muitos obsessores no campo das pessoas. E você olha, quanto mais baixo o nível evolutivo do encarnado, da pessoa viva, do teu paciente, mais espírito tem no campo dela. Por quê? Porque ela tá sem noção, sem conhecimento, fazendo maldade, cheia de vício aqui da encarnação, né? Com muitas coisas. E quanto mais perdida no processo evolutivo, mais espírito tem no campo desse tipo. Porque esse espírito, ele gosta da companhia, então vai ter um monte, vai ter 50, 100, os alunos ficam chocados, é possível? Claro que é. É uma galera que fica no teu campo, porque eles estão ressoando com você. Então, o que que vai? Olha só a sacada, né? Eu vou falando uma coisa e vai vindo outras, né? O que que faz com que diminua essa quantidade de espírito no teu campo? Porque olha só, se você tiver 5 obsessor, você tá numa frequência vibracional. Se você tiver 20, você está em outra. Se você tiver 50, você está em outra. Então você consegue entender que quanto mais obsessor, mais você baixa a frequência? Mais em dor e sofrimento você fica, mais difícil fica de você mudar, mais difícil fica de prosperar, de ter dinheiro, de prosperar em todas as áreas da sua vida, familiar, amorosa, dinheiro, financeiro, enfim. Você consegue entender que quanto mais obsessor, mais ruim dá, mais dificuldade, mais transtorno, mais tudo. Porque é muito obsessor que está no teu campo. E eles têm uma energia muito negativa. Então, eles não deixam a prosperidade entrar no teu campo, porque é uma nuvem negra, eles estão no umbral. Então, você consegue entender que o que vai libertar você é o conhecimento? Porque quando você entende isso, você vai se transformando. Quando você vai se transformando, vai parando de vir obsessor no teu campo, porque não ressoa. Esse tipo de obsessão simples. Você entende? Que vai ficando fácil a encarnação, eles vão caindo. Miriam, mas olha só, eu preciso fazer apometria para tirar todos esses espíritos. É muito importante para ajudar você, muito importante, vai facilitar o teu processo evolutivo. Mas se você começar a estudar e evoluir e mudar, eles vão saindo do seu campo, porque não vai ter, você começa a estudar, você vai elevando, não tem ressonância, e eles vão, é como se fosse assim, como é que eu vou te dizer, se você estivesse num lugar, você pega um monte de carrapato, né, eu falo carrapato que estão sugando, né, e aí você sobe um lugar que lá tem um cheiro que o carrapato detesta, eles começam a cair, é exatamente isso que acontece, eles começam a sair do seu campo, porque não vai ter mais frequência, não vai mais ressoar com eles. Então, é muito importante você ter o conhecimento para você modificar a sua ação, para você sair daquela frequência vibracional do umbral. Mas e aí eu vou mudar completamente? Não, eu ainda em algum nível estou no umbral. Mas lembra que eu falei, eu devo estar num lugar um pouco melhor, porque eu estou estudando. Já não tenho mais aquela penca de obsessor no meu campo. Não tem nenhum? Tem, com certeza, porque ainda tenho as minhas falhas. Mas eu não tenho tantos. E eu consigo ir trabalhando porque eu conheço o conhecimento, eu estudo, eu busco, então eu vou trabalhando e me transformando a todo momento. Exatamente. Bingo. Exatamente, meu amor. Quando tá tudo travado em todos os níveis, você está numa névoa. Porque é isso, é só isso. É o plano espiritual invisível que tá fazendo com que a tua vida esteja assim. Mas claro, peraí, sabe? Liga o alerta. Ele só vem pro seu campo porque você abre a porta. Se você tiver num processo evolutivo grande, nenhum entra no seu campo. Eles não atacam você.
Porque não tem vibração, não tem ressonância, você não está no mesmo nível. Ó, você tá aqui, eles ficam aqui. Não é assim, é assim. Então você tá aqui, eles estão aqui. Então, sem a transformação, não tem evolução, não tem melhora, não aparece dinheiro, não aparece bom relacionamento. Vai vir tudo naquele nível, naquela frequência. Por isso que o dinheiro vem e vai. Por isso que os relacionamentos são difíceis, né? Por isso que as relações, né, com as pessoas são difíceis. O dinheiro não fica, vem e vai, vem e vai, vem e vai. Porque é uma ilusão você até achar, mas eu faço coisa errada, né? Eu não vou falar aqui para não, né? Eu faço coisa errada, eu adquiro dinheiro de uma forma errada, tá? Você vai botando no seu mental aí o que é certo e errado. Já disse, pergunta para Jesus se ele faria isso. Qual é a mensagem de Jesus quando você disser para ele, Jesus, eu faço isso é certo ou errado? Conversa com ele vai te dizer se é certo ou errado. Então, você tá fazendo uma coisa errada, pode até vir dinheiro. Vamos falar daquelas pessoas grandes lá, né? Sem dar nomes. Então, você pode até ter dinheiro, mas você está totalmente no umbral. Qual é a diferença daqueles irmãos, né, que estão lá no alto, você sabe, né, que manipula a grande massa? Por que que eles continuam com dinheiro e com grandes cargos? Eles não têm obsessor? Nossa, eles têm muitos. Mas ali não é qualquer obsessorzinho que está no campo dele. Ali é um obsessor mais inteligente, um obsessor que está há muito tempo lá no umbral. Ele é um obsessor que comanda. Porque lembra que eles ficam no mesmo nível? Você acha que uma pessoa daquelas que manipula as grandes massas, ele vai pegar um obsessorzinho lá que tá só com fome, que tá com bebida, né? Não, não, é no mesmo nível. Lembra que eu falei pra você? É no mesmo nível, por isso que tem que cuidar quando você entra para esses meios. Esses meios, né, dessas pessoas que comandam, tem que tomar muito cuidado, porque lá não é obsessorzinho, não. Lá é obsessor do mesmo nível que aquele irmão tá, porque ele é inteligente, manipula a massa, né? Lá é a mesma energia, ainda assim do mal. E por que que eles não ficam sem dinheiro e continuam com poderes? Porque aqueles espíritos são muito inteligentes. Eles não vão deixar eles caírem. Eles não vão deixar eles ficarem sem dinheiro, sem mandar, sem manipular em grandes cargos, porque eles estão sendo obsediados por irmãos muito inteligentes, pelo chefão do umbral. Então lá o bicho é diferente. Mas eles não são felizes, eles têm angústias, depressões, eles vivem enroscado, eles vivem em perigo. Porque a qualquer momento descobrem as coisas que eles fazem, né? Eles vivem num mundo muito doloroso. Por quê? Porque eles não estão na energia positiva. E em algum momento eles podem cair aqui na encarnação ou não. Ou desencarnam lá governando as grandes massas. Mas depois para onde eles vão? Você acha que acaba? Se isso é o todo? Então, é sempre no mesmo nível. O obsessor vai vir para você no nível que você tá, né? Ele vem pro seu campo e manipula você no mesmo nível, na mesma frequência que você tá. Então, por isso tem que tomar cuidado. Aí, por isso que eu digo, as pessoas falam assim, ai, mago negro, limpei mago negro. Só um pouquinho. Mago negro não vai vir no campo da mira, porque quem é a mira na fila do pão, né? Mago negro vai vir para uma pessoa dessas que governam as pessoas, eles são dessas áreas aí, esses irmãos pesados. Então, é isso aí. Então, é sempre no mesmo nível, sempre na mesma frequência, no mesmo nível evolutivo. Evolutivo, porque aquele espírito tem um nível evolutivo lá no umbral. Não tem, gente? Ele estuda, ele é inteligentíssimo. Ele é inteligentíssimo, ele manipula a massa, né? Então, você vai vendo. Então, a gente tem que ir começando a abrir os olhos para essas coisas, para começar a entender. Então, o obsessor, ele é esse espírito que manipula totalmente a tua vida.
A tua, minha, é de toda a grande massa, tá? Todas as pessoas que estão aqui no plano Terra são manipuladas por obsessores. Existe alguém sem obsessor só se for um ascensionado, né? Tipo, sei lá, Buda, Cristo, né? Então tem essas energias assim, porque eles atacam naquilo que a gente tem de mais poderoso e de mais particular, de mais secreto que é na nossa mente. Você não precisa nem se preocupar se você vê vulto, enxergar, quebrar, derrubar. Não, o perigo não tá aí. O perigo tá na tua mente, nos teus pensamentos e sentimentos. É ali que eles atuam, nesses dois corpos, mental e emocional. Aí é que tá. Você é manipulado e você é atacado e você não percebe, porque não tem conhecimento. Porque não entende. Acha que o espírito obsessor você vai ver os vultos, eles vão fazer as coisas, você vai enxergar. Só que não. Você não enxerga, tá? Você não precisa enxergar. Todos estão sendo obsediados, todos, em algum nível. E aí eu vou explicar por quê. Então tem esse tipo de obsessão, que se chama obsessão simples, que tá, né? Que são esses irmãos que estão no umbral, né? Esses obsessores simples, eles não atacam aqueles irmãos que manipulam as grandes massas, tá? Os que manipulam a grande massa ali, esses obsessores simples, os obsessores simples, eles estão na grande massa dos pobres, dos mais humildes, né? Então tem um outro tipo de obsessor, né? Que é aquele obsessor que ele está no teu campo porque ele quer. Ele sabe o que ele quer. Ele quer você. Ele conhece você. Ele tá atrás de você. E aí ali o bicho pega, ali é mais grave, porque ali eles fazem mais coisas erradas ainda para você. Ali eles botam aparelhos, botam chips, implantes, cordas, correntes, mantém magias, muitas coisas que acontecem. E quem é esse obsessor, esse espírito perdido? Esse espírito perdido são espíritos que você fez mal em outra encarnação, que são chamados de cobradores kármicos, tá? Esses espíritos estão atrás de você porque você fez mal para ele. Ele quer você. Ele quer atrapalhar teu dinheiro. Ele quer atrapalhar teu relacionamento. Ele quer essas duas energias, só que tudo em muitos níveis, né? Atrapalhar teu dinheiro em todos os níveis, tanto na profissão, tudo, né? Aí acontece coisa, depende, vai vendo, né? Acontece acidente, acontece coisa, você perde dinheiro, o dinheiro chega, você pede, você falha, ou então aquele não paga, ou então você é roubado, é muita coisa que acontece, que eles fazem acontecer. E nos relacionamentos de todos os níveis, tanto afetivo íntimo, como pai, mãe, filho, irmão e tal, tudo que é tipo, né? Então ele atrapalha. E normalmente ele atrapalha naquele lugar que você fez mal para ele. Por quê? Deixa eu explicar. Digamos que você roubou ele em outra vida. Então agora ele tranca teu dinheiro, de alguma forma, tá? Ele atrapalha toda a tua vida financeira, toda a tua prosperidade. Tá, digamos que você abandonou, deixou, largou, traiu, enganou, mentiu, qualquer coisa do nível. Aí ele atrapalha nos teus relacionamentos, né? Ele não deixa com que você tenha algum relacionamento. E se você fez pacto, contrato, acordo, combinado em outra vida, ele está aqui cobrando de você. Então tem esses dois tipos, só que esse é bem mais sério, porque ele usa espíritos, ele bota espírito no teu campo, ele contrata, ele vai atrás dos teus inimigos e contrata para botar lá no teu campo. Ele atrapalha a tua vida. Quem tem cobradores kármicos? Todos. Encarnou é porque tem cobrador kármico. Tu quer ver? Olha só. É isso que eu falo, que o conhecimento é muito importante. Por que é certo que você tem cobrador kármico? Porque imagina que você em outra vida fez maldade e agora você teve a oportunidade da grande consciência de voltar para equalizar, para quitar, pagar a sua conta. Então, se você voltou para pagar a sua conta, é porque tem contas, tem conta, tem cobrador, entende? E aí é porque também tem vidas passadas presas no umbral. Então,
Encarnou, cobrador, vida passada, tem sempre. Agora, aquele espírito que está no teu campo, porque gosta da companhia, aquele você adquire aqui agora nessa encarnação. Esse aí você podia não adquirir. Você podia deixar só os cobradores kármicos e as vidas passadas para resolver. Mas como você adquire vários espíritos, porque você tem sentimentos negativos e pensamentos, você adquire vários, aqueles 50, 100, sabe? Aquilo ali fica aquela camada impedindo você de arrumar aquilo que está lá atrás. Então, você primeiro vai ter que tirar essa camada para depois começar a trabalhar lá atrás. E aí se libertar. E o que acontece na apometria? Quando você faz um atendimento de apometria, né, você traz esses espíritos para o campo, né, para encaminhar eles para os hospitais. Então imagina se você tiver agora, nesse momento, com muitos obsessores no teu campo, né, 50, 100, 200, que nem esses dias uma aluna minha falou, tá? Se você tiver com muitos obsessores, e aí isso está atrapalhando totalmente a tua vida, e você entende de apometria, né? Você é apômetra, você pode ir limpando essas camadas, limpando essas camadas, vai limpando. Mas não é só limpar, é trazer consciência, né? Trazer consciência. E como é que a apometria limpa essas energias, esses obsessores? E aí é que vem a diferença da obsessão para desobsessão. A apometria, ela trabalha com muito conhecimento do plano superior e do plano inferior também, né? Mais do plano inferior do que superior, porque a apometria, ela é um trabalho no umbral. Então, ela traz para você todas essas informações dos obsessores, você vai entender o que é essas energias, você vai entender que elas existem, você vai entrar em pânico, porque você vai ver que você tá cheio de obsessor, mas eu costumo dizer assim, o que é... você imagina, tem gente que diz, eu não queria nem saber disso. Mas você não queria nem saber, mas você quer terminar sua encarnação aí sentadinho no sofá com um monte de obsessor e não evoluir e desencarnar e ir para um umbral de novo, assim penar? Ou você prefere enfrentar esse medo bobo, porque é bobo, porque imagina, você tá lutando contra um inimigo que você não conhece, e aí você vai conhecer o seu inimigo e você vai saber como lidar com ele. E aí é que entra a sacada da apometria. A apometria, ela traz consciência para os espíritos, ela traz lucidez para os espíritos e para você. Então a apometria, ela transforma você e transforma os espíritos. A apometria não tira um espírito do teu campo e joga para qualquer lugar. A apometria trata, a apometria traz consciência, a apometria conversa com esse espírito. A grande diferença da desobsessão a desobsessão, qual foi a pergunta que eu fiz lá? Já até esqueci, né? Da apometria e desobsessão, exatamente essa, porque a apometria, ela é consciência, a apometria é lucidez, a apometria traz clareza, a apometria, ela fala como é que tudo acontece, você vai entender tudo sobre o obsessor, você vai entender como agir com ele, você vai entender os 7 corpos, aonde que eles atuam. Então a apometria, ela trata com lucidez, consciência e clareza. E a desobsessão, não, ela só tem intenção de tirar aquela coisa ruim. Começa por aí, que quando você vai em outros lugares, sejam em muitas casas de umbanda, casas evangélicas, até mesmo centro espírita, eles não tratam, né, e centro espírita que não trabalha com apometria, eles não tratam o obsessor como um irmão querido, que está perdido. Né? Doce amado irmão, é meu irmão, ele só está perdido. Ele está totalmente com os véus da ilusão, e daí você vai entendendo o que é tudo isso. Quando você consegue entender através do conhecimento, você passa a ter dó, compaixão por ele, e não raiva, porque você vai entendendo que ele está cheio de implantes, que ele está cheio de coisa ruim no corpo dele, que ele está em dor e sofrimento, e que ele entrou naquela energia de fazer mal porque ele se perdeu em algum momento, ele também teve dor. Atrás de todo o ódio, toda a raiva, toda a mágoa, tem uma dor. E a apometria, ela te ensina a olhar para essa dor. Quando você olha para a dor de um irmão, você tem compaixão por ele. Nossa! Quantas pessoas que abusam, né, como até posso falar da pessoa que me abusou sexualmente, são abusadas. Essa pessoa foi abusada, a pessoa que me abusou foi muito abusada quando era criança.
Então, é um padrão, tá certo. Ai, tu foi abusado, agora não era para te abusar. É muito simples falar. É muito simples falar, mas se coloca no lugar dele. Vai lá, foi abusado por vários homens. Vários homens que andavam com a mãe dele. Né? Eu sei de toda a história. E assim, ó, eu tenho compaixão por ele. Eu tenho dó dele. Nossa, eu sei que ele me fez muito mal e fez. Mas também, hoje eu entendo também que se ele fez é porque eu estava no campo. Precisava pagar a minha conta. Em algum nível, em algum momento da erradicidade, eu fiz alguma coisa de errado para passar por aquilo ali, porque você não passa o que não é para você passar. Não existe um acaso, não existe coitadinho. Então, em algum momento, ele sofreu e virou aquele monstro. Mas atrás daquele monstro, que é aquela máscara, que é aquela roupagem que ele botou ali para poder sobreviver à dor que ele tinha, tem um ser humano, um ser espiritual puro, que é filho de Deus, pai e mãe, e que está em dor e sofrimento. Então a apometria, ela te traz consciência, lucidez, além da limpeza energética. Por isso que ela é a ferramenta do futuro. Ela te traz muita clareza, você passa a não ter mais sentimentos tão tenebrosos e negativos pelos outros. Você começa a olhar de outra forma, com outro viés. Você vai perdendo os véus da ilusão e vai começar a ver as coisas de outra maneira. Através do amor incondicional, que é a nossa missão aqui na Terra. Então, olha que coisa linda. Por isso que todas as pessoas, os meus alunos, quando chegam, né, para fazer o curso comigo, né, e antes mesmo até aqui nas lives, eles falam que eles tinham pânico, pavor dos espíritos, e eles tinham medo da apometria, e eles falaram que depois mudou, porque eles começaram a ver como é que era de verdade, ver o meu amor por eles, porque eu realmente tenho muito amor por esses irmãos, porque eu trabalho com eles, eu sou apômetra, eu trabalho com a apometria mediúnica também. Então eu converso com eles, eu tenho muito amor. Ontem eu estava fazendo um trabalho espiritual e a gente estava fazendo, né, dia 31, dia das bruxas, e a gente fez uma alquimia lá, queria fazer uma troca de energia, fizemos um pedido, né, e aí a gente entregou a energia, não era entregar, né, o que a gente tinha de melhor, assim, para receber aquele pedido, mas tinha que ser pedido de coisas importantes, né, assim, transformação, mudança, talvez saúde e tal. Sei lá. E aí eu pensei, o que eu tenho de melhor? O que eu podia dar para alguém assim de melhor, né? Para ter essa cura. E sabe o que eu descobri que eu tenho de melhor? O amor pelos obsessores. Eu disse, o que eu tenho de mais puro e de mais lindo é o amor pelos espíritos. Não importa se ele vem querer me bater, se ele tá com ódio, com raiva, porque eu entendo já que tem dor ali. E isso muda tudo, porque você passa a não ter mais medo de espírito. Porque isso tudo foram crenças que foram criadas para nos dar medo mesmo. Porque se você tem medo, você não olha. E se você não olha, você não sabe se libertar. Então era o bicho papão, a mula sem cabeça. Né, demônio, diabo. Eu imaginava que tinha um diabo de garfo, com rabo, com orelha. Não, isso é um arquétipo. Eles são espíritos todos, mas eles ficam com aspecto demoníaco por causa dos sentimentos dele. Ah, mas eu já vi, eles têm cara horrível. Tem, porque eles ficam com aspecto demoníaco, que eles vão sendo atraídos pelo mago, e eles vão se distorcendo conforme o sentimento deles. Estão com raiva, com ódio, conforme o sentimento eles vão se deformando. Então, quando você vai entendendo, você vai perdendo medo, você vai tendo empatia. E quando você tem todos esses sentimentos que você vai aprender no decorrer do curso, quando chegar na hora de você fazer um atendimento de apometria, você vai encaminhar aquele espírito com muito amor. E aí, quando ele chegar no teu hospital para fazer o atendimento, você vai querer trocar roupa, você vai dar banho, você vai tirar os véus da ilusão,
Você vai conversar com ele, irmão, seja bem-vindo aqui no hospital, você chegou aqui agora. Eu entendo a sua dor, porque daí você já se colocou, você já entendeu o que está acontecendo com ele. Você não precisa saber o caso. Mas se ele está lá, ele está em dor. Eu entendo a sua dor. E eu sinto muito também por tudo que o meu paciente fez para você. Ele não tinha consciência. Tu entende que você não precisa nem saber qual é a história. Que você já tem ideia. Porque quando você estuda, você já imagina que é isso. Em algum nível faz diferença. Foi por dinheiro, por romance, não faz diferença. É dor. Eu aqui encarnado fiz mal a ele em outra vida. E isso é o mais importante eu saber. Entendeu? Então você vai, desculpa, eu entendo, né? Eu entendo. Eu entendo que você tá em dor. Mas ele não tinha consciência. E sabe, irmão, como a gente estudou apometria, a gente pode falar para ele uma coisa que é óbvia. Se eu colocar você, irmão, em regressão, lá atrás, você também fez algum mal para ele, porque a gente vem de encarnações e encarnações, um fazendo mal para o outro, não é assim? Não é assim? Então você entende que é óbvio? Que hoje ele está te causando mal. Mas ontem você causou mal para ele, ele não vai te fazer mal de graça. Chegar no teu campo e querer tomar todo o mal do mundo para você, se não tem sentido. Ele nem te conhece, a não ser que seja aquele que está no teu campo porque está na mesma vibração. Aí não te conhece, mas você convidou ele, porque você está na mesma vibração para ele, abriu a porta. Você entende? Então olha que lindo que é a apometria. E aí você conversa com ele. Daí você trata ele. Aí você pede para Deus, para a grande consciência, limpar o coração dele através da energia de Deus. Qual é a luz de Deus? O grande sol central de Alcione. É a luz de Deus. Então você pede que a luz de Deus entre no coração dele. Claro que ele não tem mais coração físico, mas ele tem energético, para ele tem. Que entre no coração dele e tire toda a mágoa, toda a dor, porque é o mais importante. Você entende que é o mais importante? Que tire toda a mágoa, toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, aquelas camadas negativadas que vai criando os véus. Que limpe, que desobstrua, você vai dando seu amor. A sua energia de amor vai curar ele junto com a mentoria. Tu tá entendendo? Que coisa mais linda que é? E aí você encaminha depois que ele estiver prontinho. E como é que você sabe que ele tá pronto? Se você fez tudo, ele tá pronto. Por isso que eu falo para os meus alunos, faz tudo. Faz tudo que deu, tá certo. Não tem erro. Faz tudo nele. Imagina tudo e faz tudo. Você não precisa nem saber. Você não precisa saber para cuidar do irmão. E aí você encaminha com amor. Você já tirou os véus. A equipe espiritual já mostrou a verdade. Você fez todo um trabalhado nele. Esses dias eu recebi um espírito que estava... Um espírito muito antigo que tinha lepra. Ai, foi tão triste, gente. Eu chorei tanto porque me deu tanta dor de ver aquele irmão. Quando eu toquei nele, ele disse, você vai encostar em mim? Eu tenho isso aqui, isso pega, você vai pegar peste. Eu disse, não. E aí fiz toda, daí, sabe? Aí eu pedi, quando eu pensei, eu digo, eu vou dar um banho nele de ervas, eu pedi as ervas, a equipe espiritual mandou eu dar um banho de ervas nele. E aí eu, sabe? Daí você consegue entender o poder do trabalho? Olha só, você entende alguma coisa de energia, né? Sabe que a fé move montanhas, nosso mestre já dizia. Quando eu fiz aquele preparado de ervas, eu pedi tanto para o mestre das ervas, porque hoje eu sei quem ele é. Ai, Mira, eu não sabia que era Oxóssi, sim, mas eu não sabia do nível, eu não sabia da essência, eu não sabia da importância, e só o conhecimento me trouxe, né? Então hoje eu sei que ele foi escolhido pela grande consciência para tomar conta dessa energia tão incrível que é as matas. Então ele é assim, ele é
o guardião das matas, né? Então, eu pedi para ele assim, ai, meu pai Oxóssi, assim, né? Pedi pro Senhor, que é o dono das ervas, que o Senhor me traga ervas lindas, né? Ervas curativas para dar um banho nesse irmão. A erva é aquela que o Senhor acha que é a melhor, né? Porque, né, o Senhor é que sabe. E daí eu comecei a pedir permissão para macerar tudo no astral. Então, eu estava fazendo aquilo ali, macerando aquelas ervas, né, cheirosas, porque a gente sabe que é cheirosa, aquele verde lindo, e a energia do amor e da luz, e junto com a minha energia de amor, porque a minha intenção maior era curar aquele espírito, era curar aquelas feridas, porque ele estava com muita dor e sofrimento, ele foi muito humilhado, massacrado, e aí eu comecei a passar no corpo dele, né? Eu não enxerguei o corpo dele, mas eu sei que ele tem uma cabeça, que ele tem rosto, os braços. Fui passando e fui falando, essas ervas estão curando você, meu irmão. Ele na hora dizia que estava se refrescando e estava vindo a cura. Então você entende a grandiosidade da apometria? O quanto ela transforma. Então você faz todo esse trabalho, bota uma roupinha branca e encaminha ele para as colônias espirituais com muito, muito amor. Porque você tem amor por ele, porque você entendeu todos, tem o conhecimento. Isso é apometria. Agora, a desobsessão é quando os irmãos tiram os espíritos do corpo das pessoas com raiva. Esse demônio tá fazendo mal, esse não sei o que, esse não sei o que. Entendeu? Isso é uma desobsessão. É tirar o espírito, né? Com raiva, prender, fazer qualquer coisa com ele que não seja dar amor. Então, a grande diferença da apometria e da desobsessão é essa. E não podia ser diferente, né? Porque o nosso mestre fala que tudo que for feito com todo amor, que é o que ele ensinou, é a cura, né? A cura é só o amor que cura. Então você não tem dúvida do trabalho que você está fazendo na apometria, porque você tem amor. Não tem um aluno meu que não passe pela trajetória, pelo caminho do conhecimento e que não passe a ter amor. Eu faço live com os meus alunos, meu Deus do céu, eles me matam chorando. Entendeu? Porque eles estão assim, coisa mais fofinhas, atendendo os obsessores. E olha a transformação que a apometria faz na tua vida. Porque quando você está estudando, você está aprendendo a lidar com o obsessor e está aprendendo a lidar com o ser humano. E está se transformando num ser humano melhor. Porque você vai passar a ter a empatia, você vai passar a ter amor por todos os seres que estiverem em dor, porque daí você entende que todos somos um, porque todos somos espíritos. Nesse momento, nós aqui estamos usando essa roupa magnífica que o nosso Pai nos deu para passar essa encarnação. Mas no fritar dos ovos, somos todos espíritos e somos todos parte de um único ser, o Todo-Poderoso, o Supremo, inatingível, inalcançável. Então, olha que lindo, e daí você começa a ter o que ele falou, que é o que cura, o amor incondicional. E aí você tá se curando, se elevando, não tem pra ninguém. Não tem como não vir dinheiro, bom relacionamento, pessoas, porque você vai mudando o nível. E você não vai ter ressonância com quem está em níveis inferiores, não vai se encontrar. Você vai num lugar e você não vai se encontrar com essas pessoas porque estão em frequências diferentes. Isso já é a separação do joio do trigo, aqui no plano Terra agora. Você que está com nível de consciência, você não vai se encontrar com energias densas, com bandido, com ladrão, com coisas ruins. Porque você não tem isso no teu mente, no teu sentimento, você não atrai. Não atrai, você está aqui, não atrai, eles não acham você.
É isso que faz a diferença do ser humano. E a apometria te traz tudo isso. Além disso, ela limpa teu campo. Porque você entende como limpar. Você tira aparelho, você tira cordas, correntes, cordões, você tira magia, você tira feitiçaria, você tira acordos, contratos, combinados, maldições familiares. Você tira tudo do campo de uma pessoa com a técnica da apometria. Porque ela te ensina como fazer isso. E é magnífico e magnânimo. É demais. É demais esse conhecimento, esse estudo. É transformador, é transcendental, é incrível. E você precisa entender isso. Eu digo que esse conhecimento tinha que estar no colégio. Porque daí a gente não ia apanhar tanto aqui, né? Não é verdade? Estamos apanhando do invisível. Nosso inimigo não dá para ver. E se você não estudar ele, você tá ferrado. Não tem como mudar a tua vida se você não conhecer o seu inimigo. Sabe? A grande consciência diz o seguinte: sabe como é que você lida com seu inimigo? Trazendo ele para frente, olhando para ele. Não é se escondendo dele, porque você não vai saber onde ele tá, o que ele tá fazendo, o que ele tá armando contra você. Traga ele para sua frente, olhe para ele. Veja ele, saiba lidar com ele. Busque entender por que ele está fazendo mal para você. Quando você entender, você nem vai se importar de estar recebendo mal, sabia? Imagina que agora você está aí, passando por uma dificuldade financeira bem grande. Não consegue pagar suas contas. Tá passando perreio mesmo, comendo arroz com ovo, que nem Miriam uma vez passou por isso. E se passar hoje de novo, para mim é muito tranquilo hoje. Não tenho mais nada do que eu tinha antigamente. Não tenho a vergonha, não tenho nada. Tá bem tranquilo. Bem tranquilo, a gente vai perdendo. Então, você fez muito mal, né, para esse espírito. E hoje você tá pagando a tua, né, na pindaíba. E aí, você vai fazer uma apometria e descobre que tem um espírito no teu campo que tá arrasando com você. Ele tá, e bota tudo que é coisa, tudo que é espírito, tudo que é irmão, você pega um dinheiro, ele tira, você pega, ele tira, vocês estão naquela luta, né? Você nem tá vendo, mas você tá em luta, você tá querendo pegar o dinheiro, ele tá puxando o teu dinheiro, e daí ele bota várias situações no teu campo negativa para que o teu dinheiro caia. Ele bota, tudo acontece. Sabe quando tudo acontece? É eles. E aí, você agora, meu Deus do céu, como assim? Porque você ainda tá com o mental emocional desequilibrado, né? Você não tem consciência que não é assim. Porque desse jeito, com raiva se atrai raiva, com amor se atrai amor. Plantação e colheita. Então vocês já estão assim, cheio de como fizeram magia, cheio de raiva. Aí você vai fazer um atendimento de apometria com a Miriam, maravilhosa. Você não conhece? Eu te apresento. E aí, chega um espírito desesperado, com muito ódio de você, dizendo que vai acabar com a tua raça. E eles chegam assim mesmo, os cobradores kármicos. E aí, eu começo a conversar com ele. Você assiste o atendimento, é lindo. No dia que você fizer isso, você vai se apaixonar. Eu sou apaixonada, né? E aí, ele começa a contar a história dele. Primeiro, ele tá com ódio. E aí eu vou fazendo os atendimentos, vou trazendo consciência, lucidez, tudo com amorosidade. Irmão, nenhum julgamento, julgamento zero. A apometria não tem julgamento. Se tiver julgamento, não é apometria, tá? Não pode ter julgamento, porque eu não sou juiz, eu sou apômetra. Eu tô aqui para dar amor, só amor. E aí eu começo a conversar com ele e ele começa a contar a história. E eu vou ouvindo e me colocando no lugar dele, me colocando. E a Miriam vai se colocando mesmo. Daqui um pouco eu já tô num chororô. Eu começo a chorar desesperado quando ele começa a contar a história. E ele começa a me contar o que você fez com ele. Eu fico com raiva de ti. Não fico não, porque eu não tô aqui pra julgar, né? Mas eu digo, meu Deus do céu!
E aí você ouve aquilo, você fica constrangido, você diz, meu Deus, que eu fiz isso, ai, coitado. Você chora, né? Os meus pacientes choram às vezes de ver o que o espírito tá ali desesperado falando que você fez para ele. E aí eu trago consciência para ele, lucidez, faço todo atendimento do amor, do colo, toco neles. Ai, se eu pudesse, eu botava eles no meu colinho, assim, sabe? Ai, abraçava, eu quero fazer tudo para eles, eu quero limpar o coração, eu quero tirar os bichos, eu quero botar roupa branca, eu quero conversar, eu quero dar amor. Ai, eu fico, ai, você vai ver, eu fico desesperada, assim, que eu quero dar tudo para eles. Todo o meu amor. E aí, ele vai para os hospitais, porque ele se liberta. E ele liberta você. Quando isso acontece, cai uma ficha, abre um cadeado, você perde um véu da ilusão, um véu de Maia, que você para de reclamar. Para de reclamar, para de chorar, para de se achar vítima, para de se achar coitadinho, remanga as mangas e vai à luta. E muda. Porque você viu que você causou uma pessoa. Você muda. E aí é a grande cura. Porque você muda. Você remanga as mangas. Você para de reclamar. Você para de chorar, de se lamentar. Tudo isso é energia negativa. Não é só o obsessor não que está trazendo energia negativa para você, é você. Você que reclama, você que clama coisa ruim, você que chora, que fica no vitimismo. Você, eu, nós todos. Então, é isso que muda, que transforma totalmente a apometria. Então, a apometria é vida, a apometria é amor, a apometria é transformação, a apometria é a nova era. A apometria é incrível. Certo, gente? Gratidão de todo o meu coração. Então, agora você já sabe a diferença de desobsessão e de apometria. Eu duvido que você não queira entender de apometria. No dia 8 e no dia 9, semana que vem, né, a gente vai ter uma imersão. A gente não, né? Eu vou dar uma imersão, apometria terapêutica, onde você vai sair dessa imersão atendendo. Você vai poder fazer a limpeza no seu campo. E na sua família, se você quiser também, tá? Vai ser 2 dias, no dia 8 e no dia 9, o dia inteirinho, você vai passar comigo ao vivo, você vai amar a minha companhia, eu tenho certeza absoluta. E ali você vai evoluir, vão ser 2 dias transformadores. Eu espero você. O link tá aí no Instagram, eu daqui um pouquinho já vou deixar lá nos stories, mas ainda está no stories, é só clicar e se inscrever, R$ 39,90. Tá? Esse lote, terminando esse lote, vai subir mais um pouquinho, mas aproveita esse lote, entra, se inscreve, entra no WhatsApp, faz parte dessa comunidade, você vai ter nessa imersão uma apostila, gente, que apostila? Uma apostila bombástica da apometria para você poder estudar depois de escrever, porque eu pedi para minha equipe, faz uma apostila porque eu quero que eles escrevam e tal, porque eu adoro escrever, né? Apostila. Tá, você vai ter, tem várias coisas incríveis, é só entrando na página que você vai ver, você vai ter diploma, tá, você vai ganhar um diploma de apometria, você tá entendendo? Você vai ser sintonizado no hospital. Olha aí os alunos falando que a apostila é maravilhosa, aqueles que já compraram, pessoas que já compraram, é linda a apostila, você vai imprimir, você vai enlouquecer, você vai surtar, ela é linda, é muito maravilhoso. Então venha passar essa jornada comigo, venha passar essa imersão comigo, vamos passar juntos no dia 8 no dia 9 de novembro, eu acho que é sábado e domingo que vem, né? A agenda assim, né? Não tô meio localizada ainda, mas eu acho que é final de semana que vem, então eu espero você o dia inteiro. Tá certo? Entra na página, se inscreve, tem tanta coisa linda lá na página de inscrição, tem várias coisas que eu crio, que eu faço. Vai lá, dá uma olhadinha, vê o que você acha, tá certo? Eu espero você no dia 8 e no dia 9, coloca na sua agenda, venha, bota despertar, bota lá, né? Eu tenho agenda, bota na agenda pra gente passar esses 2 dias junto, vai ser incrível. Certo? A gente vai aprender muito sobre tudo isso e mais um pouco. Vai ter até atendimento ao vivo para você assistir, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Ficam com Deus e tenham um ótimo sábado. Beijinho!